qual que foi o gatilho desse negócio todo, né? Eu tenho dado uma... cara, esse é o mundo que a gente tá, né? Assim, doideira ter que fazer uma live ensinando a viver na realidade. Cara, você sabe que esse tipo de conteúdo aqui nas redes sociais, ele tá ficando cada dia mais importante, né? Porque no fundo, o que é isso aqui? Isso aqui é uma grande fuga, né? É o grande Hakuna Matata da vida das pessoas, né? Eu não diria nem para homens, né? Para homens costuma ter umas fugas mais interessantes. Você tem umas fugas tipo videogame, pornografia, né? Costuma ser fugas mais eficientes para homem. Mas você pega a mulher, por exemplo, cara, a rede social né, tem gente que chama inclusive de a rede social de pornografia feminina, porque vira um negócio meio absurdo, né? Então assim, mas tem algumas dicas bem práticas aqui pra gente tentar puxar isso de alguma forma, né? O que é o Hakuna Matata, né? Vocês vão lembrar aí do Rei Leão. O Hakuna Matata é uma forma de você ignorar a realidade assim, sem nenhum tipo de culpa, sem nenhum pretexto. Não tô gostando, então foda-se, finge que não aconteceu. É basicamente isso que é o Hakuna Matata. Vocês vão lembrar que teve a morte lá do Mufasa, né? O Simba, pela influência do Scar, do tio dele, que matou o pai dele, ele começou a achar que a culpa era dele, né? Que ele tinha matado o pai dele. E ele cresceu com isso, né? Só que aí ele encontrou os dois bobões lá, né? O Timão e o Pumba, que são pessoas bobas, né? Pessoas pequenas, assim, pessoas coitadas. Eles são uns pobres coitados, né? Não tem uma... O Simba, por exemplo, ele veio de uma linhagem real, né? Ele tinha sangue azul de verdade, né? Ele tinha lá as responsabilidades dele, as coisas que ele tinha que fazer, os lugares que ele tinha que ocupar, os espaços onde ele precisaria ocupar, e ele precisava dar continuidade naquela coisa toda, né? Exato, na camada 4. O Timão e o Pumba são os clássicos camada 4, né? Tanto é que quando a Nala chega lá, né? Quando a Nala aparece do nada e chega e fala com o Simba, cara, você precisa voltar, velho. O bicho tá pegando, a gente precisa de você, a gente achou que você tinha morrido, você precisa pegar o reino e tal, tá tudo uma merda, a gente tá passando fome e tal. Eles começam a ficar meio com ciúminho, né? Eles querem o Simba pra eles, assim. Então, a vida deles meio que gira em torno do umbigo deles, né? Ah, fiz merda, foda-se, larga pra lá. Vamos viver aqui, Hakuna Matata, né? Você esquece seus problemas e contanto que você esteja feliz, que você esteja agradado, que você esteja num local de abundância, que alguém... no caso ali é a natureza, né? Mas você coloca na vida real, se alguém tiver me fornecendo tudo que eu preciso, então qual o problema, né? Então, esse é que é o ponto. Então, a ideia é que a gente faça o exato oposto. Que a gente tenha a hombridade de olhar as coisas de frente e resolver o que precisa resolver, ao invés de empurrar tudo para debaixo do tapete, né? E o fato engraçado, cara, é que é uma coisa que eu tenho reparado, não só aqui no meu perfil, mas eu vejo os comentários de perfis maiores, eu tenho muita curiosidade de ver como as pessoas interagem, né? Não só no Instagram, mas comentários de YouTube. Eu tenho essa curiosidade e eu estou sempre reparando isso. 99% das coisas que as pessoas reclamam geralmente não é absolutamente nada além da vida normal acontecendo. Eu não sei se vocês já repararam isso. Para pensar o que você esperaria, né? Que expectativa você teria quando você tem um filho, você tem lá um trabalho, uma esposa e um filho. Que tipo de coisa você esperaria que deveria acontecer na sua vida? Você pega uma lista de umas coisas que são normais de acontecer no casamento, no trabalho e com crianças em casa, você vai ver que, cara, 99% das vezes as pessoas estão reclamando de coisas que é coisa normal, é o dia a dia acontecendo.
E aí isso vem de onde? Vem de falsas expectativas que a pessoa criou da vida, né? Umas frases assim, meu filho dá muito trabalho, nossa, não aguento, agora é época de férias, né? Férias é muito engraçado, você vê as reações, né, dos pais, das mães e tal. É um Deus nos acuda. O que eu vou fazer com esse delinquente aqui dentro de casa, né? O que eu vou fazer agora? Porra, vou ficar agora, sei lá, quase 2 meses sem ter o que fazer com ele? Meu Deus do céu, porra, pelo amor de Deus, minha vida vai acabar, né? Essa é uma época muito desesperadora para quem gosta de fugir da realidade. Por quê? Porque a realidade acaba se impondo de uma forma ou de outra, né? O seu filho vai ter que passar ali 2 meses dentro de casa com você e você vai precisar lidar com ele, né? Então, umas frases do tipo assim, meu filho dá muito trabalho, ou então os caras dizem, porra, minha esposa é um saco, minha esposa é difícil, porra, minha mãe tá me apurrinhando, minha mãe é chata pra caramba, nossa, meu pai não aprova nada que eu faço, nossa, porque minha irmã... Cara, isso é a vida normal, cara. Esposas vão ser chatas, maridos vão ser chatos, filhos vão dar trabalho, né? Mãe e pai vai acabar te apurrinhando em algum momento. Tem formas de a gente lidar com isso melhor ou pior, né? Geralmente, as pessoas que mais reclamam, por exemplo, que os pais e os sogros se intrometem na vida deles e tal, geralmente são as pessoas que mais jogam problemas para cima do pai e do sogro. Então, assim, são coisas naturais, né? Coisas normais de acontecer e que a própria pessoa, às vezes, piora aquilo que, em tese, já seria, né, razoavelmente difícil. Então, a ideia que eu queria trazer aqui o mote dessa aula, né? É que assim, o homem, quando ele é maduro, ele vê a vida do jeito que ela é e não como ele gostaria que fosse. Se você for parar para pensar, o que o Timão e o Pumba fazem lá no Hakuna Matata é o oposto, né? Tá ruim, foda-se. Então, Hakuna Matata, entendeu? E aí, o que acontece, cara? Às vezes a gente se depara com algumas situações que são bem mais difíceis do que o normal mesmo. São situações complicadas, que você às vezes tem escolhas difíceis para fazer, você tem decisões difíceis para tomar. E aí eu queria tentar inverter a lógica normal aqui. O que geralmente as pessoas fazem, né, quando tem uma situação assim? As pessoas falam assim, não, porque o bom é inimigo do ótimo. Né? Essa frase ela é um mote. Assim, eu tenho muito problema com essa frase, porque eu acho que essa frase é uma desculpa perfeita da pessoa que quer fugir da realidade das coisas, que não quer executar nada, que não quer tirar nada do papel, que não quer tentar fazer nada diferente, que não quer investir tempo, investir energia, investir dinheiro em coisas que podem dar errado. Né? Tudo pode dar errado. A princípio, qualquer coisa pode dar errado. Né? Então, assim, é um pouco de covardia ficar se escondendo atrás, não, é o bom inimigo do ótimo. Isso dá a entender que a pessoa só vai, né, tentar fazer alguma coisa, só vai tentar lidar com o filho nas férias, só vai tentar se dar bem com a esposa, só vai tentar quando for para ser perfeito, né? Quando for para ser assim, no caso o ótimo quer dizer isso, né? O ótimo quer dizer o perfeito. Assim. Então, a ideia é que você vai ter, não, então o bom é inimigo do ótimo, então nem tenta, né? Não tenta, não faz porra nenhuma, fica só esperando as coisas acontecerem. E a ideia é, né, que isso vai gerar, vai ser aqueles 30%, eu acho que eu já gravei um podcast sobre isso, aqueles 30% de jovens, e aí jovens, o governo agora está considerando jovem até 27 anos, alguma coisa assim. Os 30% dos jovens não estão nem procurando trabalho e nem estudando e nem nada. Por quê? Porque o bom é inimigo do ótimo, né? E daqui a pouco vai ser os nossos filhos, cara. E se a gente não conseguir mostrar para eles que certas coisas precisam ser feitas daquele jeito, naquela hora, naquele momento, pelo motivo certo, isso pode acabar acontecendo com você. Pode acabar deixando seu filho, né, acomodado de alguma forma, porque... né, se você tem essa mentalidade de que o bom é o inimigo do ótimo, você vai acabar sendo um pouco acomodado também, porque é normal, a gente fica buscando motivo. O nosso cérebro, ele tem uma ideia que é muito inteligente, que é de economizar energia sempre, né? Isso na natureza é primordial, você precisa economizar energia, porque energia é difícil de conseguir, é difícil caçar, é difícil fazer, né, fazer estoque de comida, você não tem como fazer estoque, você tem que comer pra caramba o máximo que der,
e gastar o menos energia possível. É basicamente assim que a natureza funciona. Só que a gente não está mais na natureza e esse tipo de mecanismo acaba funcionando até hoje. Então o que a gente faz? A gente fica inventando desculpa, né? Uma delas é isso. Fala, não, só vou fazer quando tiver perfeito. E aí, faz nunca, né? Então eu gosto de pensar que, ó, cara, a gente tem que focar no que é bom e execuível, aquilo que é legal, né? Ou médio. Cara, tenho uma ideia aqui para fazer alguma coisa, eu tô achando meio merda essa ideia. Faz, cara. Faz assim mesmo. Porque você vai aprendendo com o tempo e aí você já está executando. Se, né, ao invés de focar naquele ótimo, perfeito, tal, que você nunca vai fazer, é melhor você focar naquilo que dá para fazer e que vai ser mais ou menos, às vezes, meio merda. Cara, quantos episódios eu tenho no podcast que hoje eu olhando, né, vejo, pego ali, às vezes de vez em quando eu gosto de olhar os antigos. Quantos episódios eu passo ouvindo aquilo e falo, cara, isso aqui não ficou legal, porra, sei lá, podia ter abordado de outra forma, podia ter falado de outro jeito, esse assunto aqui, não sei porque eu toquei nesse ponto aqui, não precisava e tal. Mas, cara, eu tava fazendo. E se eu tivesse pensado nisso na época, não vou fazer nada não, porque eu sinto que ainda não tá bom, não tô pronto, não tô bom o suficiente, né? Eu não tava com quase 100 episódios já, com 1 ano e tanto, quase 100 seguidores lá no Spotify e mais de 1000 seguidores aqui. Então, assim, vai fazendo, cara. É melhor do que... E assim, às vezes vai estar meio com medo, vai dar um cagaço, vai dar um problema. Faz assim mesmo. Depois você vê o que dá. O pessoal quer 100% de aprovação, mas nem se dá conta que se tiver 100% de aprovação em algo, você provavelmente está fazendo algo errado. Exatamente, Jesus teve vários inimigos. As pessoas que geralmente buscam 100% de aprovação acabam vivendo fora da realidade. Ou então elas começam a se cercar de um monte de gente falsa, né? E aí não deixa de ser um outro jeito de viver fora da realidade. Porque você começa a se cercar de gente que só te elogia e provavelmente não são pessoas sinceras. Não tem como, né? É impossível isso. E aí eu queria trazer um exercício prático aqui, porque o que... Nossa, agora... eu vou ter que coisar aqui, os meninos estão... Depois eu volto, peraí. Mas é isso, né? Eu tava... Antes de eu fechar a live, eu tava falando que eu ia passar um exercício prático aqui, né? Porque, às vezes, as pessoas, elas tentam fugir um pouco daquilo que a gente chama de realidade, porque a realidade meio que assusta um pouco, às vezes. Né? Isso pode acontecer com qualquer pessoa, principalmente com decisões importantes ou coisas novas que você decide fazer. E aí isso acaba, né, te deixando um pouco assustado, você acaba retraindo, acaba não tomando as decisões que você precisa tomar. E aí você, como eu disse, né, eu estava falando isso antes também, você começa a dar certas desculpas para você não fazer. Né? Já que você já não quer fazer mesmo, começa a inventar motivo, se convencer do porquê que você não devia estar fazendo aquilo. Isso acontece o tempo todo com a gente, se a gente não ficar esperto, né? E aí eu queria trazer um exercício prático aqui, que é o exercício dos 5 Qs, né? Pra gente conseguir mapear direitinho tudo que a gente precisa pensar, tudo que a gente precisa tatear, antes da gente tomar uma decisão importante ou da gente conseguir fazer uma mudança importante, alguma coisa assim. Por quê? Porque isso vai te dar muita tranquilidade. E aí, se realmente depois de fazer esse exercício, você realmente fala assim, não, cara, isso aqui realmente não é pra mim, eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo pessoal meu, que eu fiz esse 5Q aqui exatamente quando eu fui trocar de emprego, né? Quando eu já estava com a ideia de trocar emprego. Por quê? É uma coisa importante, né? Eu não posso simplesmente virar as costas e sair do meu trabalho, e principalmente que eu ia mudar de carreira. Eu não ia só sair de uma empresa do mesmo ramo e entrar em outra empresa do mesmo ramo. Eu realmente estava abandonando a carreira de farmacêutico, eu já tinha exercido aquilo por quase 10 anos, né? E aí eu ia começar a trabalhar com outras coisas, trabalhar com publicidade, ia começar como copywriter, inclusive com um salário muito próximo de um estagiário, né, na época, porque sem experiência e tal. E eu já tinha um filho, minha esposa já estava grávida do outro, então assim, não é o tipo de decisão que a gente, né, simplesmente sai tomando e foda-se, né?
Ou então também não é o tipo de decisão que dá pra gente falar assim, não, então eu vou desistir de tomar essa decisão porque vai dar muito trabalho e tal. Cara, eu precisava daquilo porque eu tava doente, né? Quem é seguidor aqui há mais tempo, eu já expliquei isso aqui, tem até um podcast aqui. Se você, eu não vou lembrar o número agora, mas se você digitar lá no Spotify, lá, o Pai Old School, como eu resolvi minha saúde mental, como eu restaurei minha saúde mental, alguma coisa assim. Eu explico lá direitinho, acho que são 4 ou 5 coisas assim que me ajudaram demais nesse processo, né? Muito por causa do trabalho, né? Era um trabalho que eu já não gostava há muito tempo e que estava acabando com a minha saúde. Então eu precisava trocar. Mas antes disso eu precisava mapear, né? Tatear o que estava acontecendo ali. E aí tem esses 5 Qs, que são 5 perguntas que você precisa responder para você entender aonde você está se enfiando. Isso vale, como eu falei, né, para decisões importantes, para coisas novas que você vai fazer, vale para tudo, tá? Você pega um caderninho, se você for mais das antigas, né, igual eu gosto de caderno, eu gosto de anotar, ou se você quiser pegar uma planilha, um planner, sei lá, o que você achar melhor. E aí você vai pegar e vai colocar essas 5 questões aqui, você vai responder todas elas com muita calma, tá? Sem afobação, você vai sentar sozinho no seu quarto, no escritório, sei lá onde você vai fazer, mas que seja sozinho para você raciocinar sobre essas coisas todas, tá? Eu vou dando um exemplo aqui do que aconteceu comigo, mas aí na sua situação você adapta para o seu jeito, né? Afinal de contas, a ideia é que você consiga usar a ferramenta, então você vai fazendo as adaptações que você achar que deve. O primeiro dos 5 Qs, a primeira questão é assim, qual é a finalidade? Qual que é o fim daquilo que você está querendo fazer? Por que você está querendo fazer aquilo? O que está te... né? Qual que é o final daquilo? Cara, no meu caso era trocar de emprego por causa das coisas que eu já falei aqui, né? Se você não tem exatamente qual é a finalidade daquilo que você está fazendo, provavelmente você não devia estar fazendo. Às vezes está gastando tempo, energia à toa, podia estar fazendo outras coisas, né? O segundo Q, quais são os meios de fazer aquilo? Os meios que você tem para conseguir fazer. No meu caso, eu precisava aprender uma outra profissão. O que eu achei mais tranquilo de aprender em casa, né, era a profissão de copywriter, né, de redator publicitário. E foi o que eu fiz. Eu assinei escola de marketing, eu assino até hoje, inclusive, lá do Novo Mercado, do Ícaro. Assinei uma escola de marketing, estudei pra caramba, fiz tudo quanto peguei os conteúdos gratuitos todos que eu vi, eu comprei um monte de livro, acho que não vai dar pra ver não, mas vou virar aqui essa câmera nem fudendo, que tá muito bagunçada ali, mas tem nessa cômoda aqui que vocês estão vendo aqui, ó, quem tá vendo no podcast não vai dar pra ver, mas essa cômoda aqui, tem um monte de livro ali em cima que até hoje eu uso, porque como eu escrevo aqui pra esse perfil, e também meu trabalho também envolve marketing, então eu uso bastante, tem bastante livro de copy ali. Quais são os meios, né? O que eu preciso entender, o que eu preciso usar, quais as ferramentas eu preciso usar para conseguir, né, desembolar isso aí e conseguir fazer. Terceiro, quais são as minhas capacidades e as minhas limitações? Né? O que eu tenho de ponto forte que vai me ajudar nisso daí? O que eu tenho de ponto fraco que vai eventualmente acabar me atrapalhando nisso daí? E aí, é claro, se tiver outras pessoas envolvidas, por exemplo, se for um empreendimento, se tiver um sócio, alguma coisa assim, funcionário para contratar, alguma coisa, aí você vai colocar também as capacidades e as limitações das pessoas envolvidas, né? Você precisa saber com quem você está lidando, o que dá para esperar de cada um e tudo mais. Você vai conseguir mapear isso legal. Você pega lá o caderninho que você estiver usando, ou planilha, bota uma coluna de um lado, as minhas capacidades, do outro lado, as minhas limitações. Preenche isso com calma, obviamente com tudo que tem a ver com o problema que você está resolvendo, né? No meu caso, eu tinha, por exemplo, muita capacidade de estudar sozinho, eu sempre fui autodidata, eu sempre tive facilidade, na verdade eu até prefiro estudar sozinho, né, do que, sei lá, sair da minha casa para ir para um cursinho, eu aprendi inglês praticamente sozinho, né, desde pequeno jogando videogame em inglês, depois ouvindo música em inglês, eu, né, muito acostumado com o som do inglês, com a pronúncia. Eu fiz bastante desses cursinhos de inglês, na época meus pais me colocaram, tiveram uma visão, né, foda, assim, porque não era tão difundido na época igual é hoje, né, a questão de ter que saber inglês.
E me ajudou bastante, mas o grosso mesmo do que eu aprendi era na prática, era no meu dia a dia, era cantando as músicas, era decifrando as coisas, lendo livro em inglês, né? Pegava, na época eu estava lendo livro de mercado financeiro, comprava os livros, aqui ó, aqui tem o The Way of the Turtle, que é um trader americano, esse livro aqui é em inglês. Van Tarp, ó, também é um livro de gerenciamento de risco no mercado financeiro. O Super Trader também é um livro de mercado financeiro também do Van Tarp. Toda essa coluna aqui, ó, Al Brooks, toda essa coluna aqui é livro de mercado financeiro, todos eles em inglês. E aí não tem jeito, né? Não tem o que fazer. Você tem que abrir um Google Tradutor, porque tem algumas coisas que você consegue ver e pegar o sentido, mesmo sem entender todas as palavras de uma frase, você consegue entender o sentido. Mas tem coisas que não dá. Às vezes aquela palavra que você não sabe é uma palavra-chave para você entender um parágrafo. Aí você tem que abrir o Google Tradutor, traduzir, voltar, aí você lê tudo de novo. Tal. Então eu tenho facilidade para fazer isso, eu gosto de fazer isso, eu prefiro fazer isso sozinho do que sair de casa, ir para um lugar, para a pessoa me explicar, não sei o quê. Então eu sabia que eu tinha capacidade de fazer isso. As minhas limitações nesse sentido de estudar sozinho, de trabalhar em casa, seria talvez um pouco mais de disciplina na hora de organizar minha vida. Eu não tenho um grande talento para organizações, digamos assim. Né? Então isso aí foi um problema, eu precisava resolver isso, acho que razoavelmente resolvido, né? Do jeito que eu consigo fazer hoje, acho que está bem resolvido. Quais, né? Aí a quarta, né? Quarto o quê? Quais as oposições eu vou encontrar no caminho? Né? O que tem de dificuldade? Quais são os obstáculos naturais que eu vou encontrar nesse caminho? Porque a gente, quando toma uma decisão, principalmente uma decisão, né, que a gente está muito empolgado para tomar, a gente às vezes esquece das dificuldades, né? Esquece dos problemas. Vai ter um monte de problema. Né? Muitas vezes, quando você busca mudar de profissão, por exemplo, você tá, né, algumas vezes você está muito encantado com os benefícios daquela profissão e você esquece de pensar que vai ter um monte de dor de cabeça também relacionada à profissão. Obviamente, né, serão outras, né, não vão ser as mesmas que você tem hoje na sua profissão atual, mas vão ser outras. E você precisa entender isso daí e você precisa dar uma mapeada nisso, porque senão você chega cheio de oba-oba, depois você vai se frustrar de novo, e aí você vai querer uma outra profissão, aí você vai se frustrar de novo, né, com um monte de problema. Então eu sempre tive um pouco essa pegada meio pessimista, assim, eu gosto de ver as merdas primeiro. Porque se as merdas para mim forem intoleráveis, eu não tenho nem que ver o lado bom, para mim faz o menor sentido, né? Então quais são as oposições que eu vou encontrar no caminho, quais são as dificuldades, os problemas e tal. Esse é o quarto Q. E aí o quinto Q seriam quais as armadilhas que eu devo evitar. E aí hoje em dia, com o Google, né, com o YouTube, com um monte de coisa assim, um monte de infoproduto legal que um monte de gente lança todo dia, você consegue mapear direitinho, cara, quais são os erros mais comuns das pessoas que tomaram esse caminho. O que essas pessoas erraram, e aí, né, vai ter um monte de vídeo, como eu errei na hora de fazer tal coisa, o que eu fiz de errado, o que eu não deveria ter feito na hora de fazer tal coisa. Se você fizer uma pesquisa muito bem feita, você vai achar, porque essas armadilhas, elas não são geralmente as dificuldades mais aparentes, sabe? Geralmente essas dificuldades mais aparentes você consegue deduzir, né? Essas armadilhas não são isso, eu estou falando de coisas que às vezes estão por trás, né, de algum processo mais aprofundado da coisa. No meu caso ali, de trocar de trabalho, eu poderia pensar em algumas coisas. Por exemplo, se eu não tivesse juntado um dinheiro antes para poder trocar de emprego, jamais ia poder trocar de emprego se eu não tivesse um dinheirinho guardado, se eu não tivesse, né, a minha esposa, na época, ela trabalhava numa empresa que a gente ficava mudando muito, e nessas mudanças a gente não pagava aluguel, então era uma situação mais tranquila, né? A gente tinha um gasto menor, apesar de ter uma vida dos infernos, né? Cada 6 meses estava morando no lugar, mas a gente tinha um custo de vida um pouco mais barato por conta disso, tinha plano de saúde já, né, baratinho por conta da empresa, então assim, as coisas eram mais tranquilas, e no final das contas, se eu ficasse lá onde eu estava, muito provavelmente eu ia acabar tendo um problema sério de saúde, né? Então eu não tinha muita opção. Mas é legal você pesquisar isso, né? Quais são os erros comuns e os resultados ruins, né? As pessoas que fazem certo tipo de merda, qual é a consequência disso? E aí você tem que ver se você vai aceitar isso, né? Se você
tá disposto a correr esse risco. Então, essa ferramenta dos 5Qs, ela é muito importante e ela me ajuda sempre, porque eu já tenho naturalmente uma pegada mais analítica, assim, eu não sou muito de feeling, sabe? Eu gosto de pegar a coisa e destrinchar para ver, né, tudo direitinho. E para fazer isso, e aí isso é a grande sacada dessa live, né, a grande sacada desse conteúdo aqui, qual que é a consequência natural de você olhar para a realidade objetiva da coisa? Quando você olha para o mundo do jeito que ele é e não do jeito que você sonha que ele fosse, qual é a primeira consequência natural disso? Depois que você mapeia tudo que tem na sua visão e tudo que pode estar por trás daquela visão que você está vendo. Primeiro porque isso leva tempo para fazer, né? Então qual é a consequência natural dessa objetividade? É o desenvolvimento de uma certa virtude chamada paciência, né? Quando você começa a entender que o mundo ele precisa de um certo tempo para que as coisas sejam fermentadas, né? Você não consegue... Tem uma frase muito famosa de um grande investidor, né? Que talvez seja o mais famoso do mundo, que é o Warren Buffett. O Buffett, além de um excelente, né, produtor de conteúdo, digamos assim, nas cartas lá dele e tal, falando dos investimentos dele e livros escritos e tal, ele também era um cara cheio de frases de efeito, né? Um cara muito bom para escrever. E essa é uma das que eu mais gosto, talvez não seja nem, sei lá, entre as 10 mais famosas, mas é a das que eu mais gosto. Assim, cara, não dá para engravidar 9 mulheres em um mês ao mesmo tempo e esperar que o filho nasça um mês depois. Tipo assim, não dá para engravidar 9 mulheres ao mesmo tempo e acumular aqueles meses, né, para ter o filho em um mês, né? Eventualmente você vai precisar, para ter um filho, você vai precisar esperar os 9 meses, é o tempo de fermentação daquilo, né? Tudo na nossa vida tem um tempo de fermentação. Você vai fazer um vinho, você tem um tempo de fermentação. Você vai fazer qualquer coisa que preste, você vai fazer um bolo, você tem um tempo ali no forno que é, em tese, uma fermentação, né, digamos assim. Tudo que você vai fazer, cara, que presta, precisa de um tempo de fermentação. Você vai fazer um filho, né, 9 meses de fermentação. E por que a paciência ela é importante, cara? E por que ela precisa ser olhada com muito carinho na hora que a gente está olhando para a nossa vida, né? Porque ela é primordial para a gente conseguir entender que as outras pessoas com quem a gente está lidando são pessoas imperfeitas, são pessoas que vão errar, são pessoas que vão nos aborrecer e que vão nos contrariar. E que também nós vamos fazer isso com elas. E que, portanto, se a gente não tem a paciência para lidar com isso, a sua vida vai ser um inferno. Por quê? Se você não tem paciência para lidar com as pessoas que você ama, as pessoas que convivem com você, as pessoas... Não só as pessoas que você ama, não estou falando nem só da sua esposa, mas com o seu chefe, né? O seu chefe no trabalho, com os seus subordinados, com as pessoas de outro setor, às vezes você precisa ficar lidando, com os professores do seu filho, com, sei lá, qualquer pessoa, cara. As pessoas do seu convívio ali, com as quais você convive mais. Se você não aprende a ter paciência e tolerância com os outros, é um negócio bem difícil, cara. E aí vai ficar complicado, porque tudo que for acontecer, você vai perder a paciência e vai estar sempre nervoso, vai estar sempre reclamando, vai estar sempre mal-humorado, vai estar sempre puto, né? E aí você não vai conseguir aceitar as limitações que as pessoas têm, nem a sua, com uma certa alegria nas coisas, né? Uma alegria de ver certo, igual hoje, por exemplo. Hoje parece até que foi calculado, porque o assunto da live era esse, né? Mas assim, ó, tá marcado já até quando é assim eu comento com a Pia, falamos, ó, hoje tem live, tá? Qualquer coisa você me fala, mas assim, eu tô 9 horas, eu preciso estar lá. Ah, não, beleza, então. Geralmente o Heitor, ele tem as primeiras horas de sono dele muito pesadas, então ele dormiu aqui, era 7 e pouca, e aí foi até quase 9, assim, muito pesado. De repente, 5 para as 9, cara, eu tava pegando a água, eu enchi a caneca de água, e tava vindo, trazendo da cozinha para cá, já tava pronto, já tava tudo no jeito, né? O roteiro tá aqui, o celular tá aqui, tudo aqui. Eu ia sentar aqui, dar o play, o menino começa a esgoelar. Começou a esgoelar. Adianta eu ficar puto, cara? Isso vai me levar aqui, vai me levar a ficar puto, vou ficar sem paciência, vou ficar estressado,
vou fazer um conteúdo de merda, porque eu tô puto, eu tô com raiva. E aí beleza, então, chorou, atrasou a live. Aí passei lá no quarto ali, a Pela tá fazendo o Rafa dormir, passei no quarto ali e eu vi o Rafa mexendo e a Pela dormindo. Falei, puta merda, cara, daqui a pouco vai levantar os dois e eu vou ter que parar a live no meio, né? Não vai ter jeito. E aí consegui acalmar o Heitor mamou mais um pouquinho, virou pro canto, dormiu. Sentei aqui, tô fazendo a live. Nem o Heitor e nem o Rafa acordou. Quem me deu problema foi o interfone tocando com o cara pedindo dinheiro 9h40 da noite. Ou seja, deu tudo errado, né? Adianta eu ficar puto? Eu ficaria um pouco constrangido se eu tivesse um convidado aqui e ele tivesse me esperando, tivesse, né? Enfim, eu ia realmente falar, cara, ó, desculpa, realmente não deu, infelizmente acontece e tal. A gente tá sujeito a isso, né? E beleza, mas eu sozinho, cara, igual eu falei, se der tudo errado, eu gravo conteúdo depois, solto só no podcast e tá resolvido. Sabe? Essa é a minha circunstância concreta. Adianta eu pensar que na minha vida eu não vou precisar lidar com o imprevisto de criança pequena dormindo à noite? Essa é a minha vida, eu não tenho outra vida, eu tenho essa vida. Então, se eu ficar criando um monte de ilusão em cima do que a minha vida devia ser, mas porque se a minha vida fosse desse jeito, cara, quando você começar com esse tipo de coisa, cara, já corta isso de uma vez. Não, mas é porque se minha vida... Corta, cara. Corta, porque não... Ainda mais a gente já vive com um abastecimento constante de ilusão na cabeça, né, por conta de rede social. A gente olha para a vida dos outros por aqui e a gente começa a... Por mais que seja inconsciente, por mais que seja uma pessoa muito fincada na realidade mesmo, muitas vezes você pensa assim, cara, mas olha isso aí, cara, olha esse carro que o cara tem, olha essa viagem aí, porra, o cara tá fumando um charuto de R$297, cara, porra, o charuto deve ser bom pra cacete. Então você começa a alimentar o seu imaginário com esse monte de tranqueira, esse monte de merda, que não vai te levar absolutamente a lugar nenhum. Aliás, vai te levar assim, sabe pra onde vai te levar? Vai te levar com ansiedade crônica. Sabe por quê? Porque você vai começar a viver sua vida de forma que você talvez consiga chegar naquele patamar. Mas você não vai conseguir fazer isso. Você não vai conseguir fazer isso. Então você vai estar sempre buscando formas de sair do presente e ficar no futuro. Isso vai te gerar uma ansiedade crônica. E como é que eu sei disso? Eu vivi essa porra. Eu passei anos da minha vida vivendo de uma forma que eu estava sempre no futuro e ficando doente por causa disso. Então, assim, eu queria muito que vocês parassem para pensar nessa questão toda. Pega a ferramenta do 5Q, que vai ser muito importante para você conseguir mapear situações concretas da sua vida e coisas que você precisa entender da realidade e que é muito tentador a gente fingir que não existe, sabe? E vive uma vida voltada para o concreto, porque é isso que vai te fazer feliz, mesmo com um monte de diversidade, mesmo com criança chorando, te atrasando no compromisso, mesmo com o nego tocando interfone 10 horas da noite, podendo acordar seus filhos, atrasando sua live, atrapalhando sua vida. É isso que vai te trazer um senso de dever, porque qual é o meu dever, dado que a minha realidade é essa? Meu dever é esse. Beleza, eu vou lá e faço o que eu tenho que fazer. Se não der para fazer na hora, faz depois. Se não der para fazer do jeito que você imaginou, faz de outro jeito. Mas não fica criando neurose na sua cabeça. Não fica criando um mundo paralelo. Isso vai te levar para um lugar péssimo. Isso vai ensinar o seu filho a viver desse jeito. E aí, daqui a pouco ele tá ao invés de ir aprender alguma coisa de útil no mundo, né? Aprender, a ser mecânico, né? Aprender a consertar alguma coisa, aprender a ser marceneiro, a mexer com madeira, mexer com, sei lá, qualquer coisa útil, né? Coisa útil, coisa que nego precisa, coisa objetivamente útil. Aí vai querer, não, então, porque eu vou ser youtuber, vou ser influencer, vou fazer dança no TikTok, vamos dizer... Cara,
Aí, quando esse tipo de coisa começar a acontecer, não adianta mais, porque o estrago já está feito, né? E provavelmente esse estrago não veio, a criança não tirou isso do nada. Essa vida maluca, dessa maluquice que essa molecada sonha em ter, que essa molecada quer muito ter, esse monte de merda que eles ficam, que fica circulando na cabeça deles o tempo inteiro, isso tem uma fonte, né? Isso não vem do nada. A gente acaba interpretando a realidade para os nossos filhos, né? A gente como adulto, a gente consegue entender o mundo de uma certa forma e mesmo que seja involuntariamente, inconscientemente, a gente acaba passando aquela impressão do mundo para os meninos. E se a nossa impressão está muito errada, então a gente vai passar uma impressão errada para eles. E aí, claro, né, a criança ela não tem culpa de distorcer muito as coisas, porque a mente da criança ela é meio feita para devagar mesmo. Ela tem curiosidade de imaginar um monte de coisa, porque é assim que ela aprende, né, basicamente. Então a coisa vira uma bola de neve, depois quando você vai ver, não dá mais pra, né, aí já fudeu tudo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, me desculpa de novo os imprevistos, desculpa o atraso, acabou tendo que dividir essa live em duas, depois eu vou juntar isso tudo num podcast só, tá? Não precisa esquentar a cabeça, não vou soltar 2 podcasts, ouve a metade aqui, depois você procura o outro e ouve a outra metade, não vou fazer isso, pelo amor de Deus, né? E aí eu vou deixar tudo num episódio só, e é isso, muito obrigado e até a próxima.